Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que bom que você está na casa do Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E essa palavra, ela fervilhou a minha vida durante essa semana. Domingo após a mensagem que o pastor Eliseu trouxe, ele foi até mim e disse: Marcelão, é domingo. Falei, então tá bom. Eis-me aqui. E eu fiquei pensando durante essa semana em algumas porções do eterno e algumas porções assentaram no meu coração. O salmista Davi, ele diz que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Precisamos confiar nele e o mais ele fará. E aí o salmista no Salmo 36, verso 9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. E eu comecei a meditar e a pensar a partir da ótica de Deus, da visão do eterno para a realidade do meu coração, da minha vida, e cheguei num trem bom aqui. Eu acho que, pastor Eliseu, vai completar aquela palavra que fervilhou em nosso coração na semana passada, Grilo, de um Deus que está presente, de um Deus que se manifesta em cada momento da nossa vida, porque Ele controla todas as coisas. Ele é o controlador do universo. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele vai dar a base para a nossa reflexão nesta noite. Colossenses 1:13. Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou, nos tirou, nos resgatou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Algumas versões vai dizer para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Soberano e eterno Deus, fala mais um pouquinho com cada um de nós. Cantamos, oramos, mas fala do profundo da nossa alma. Produz em nós os frutos de arrependimento. Conforme o pastor Samuel orou aqui, a tua palavra produz libertação, produz cura, produz engrandecimento, em nome de Jesus. E nos libertou, nos tirou, nos resgatou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em outras palavras, nós estamos, pastor Eliseu, entre o reino de Deus e o reino das trevas.
Isso começou a ser revelado lá no Éden. Desde o ato de Adão e Eva, nós vivemos entre o reino da luz e o reino das trevas. Nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que Deus estava no Éden, mas lá no Éden também estava a presença de um emissário do reino das trevas, a serpente. Deus está aqui, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos entre dois reinos. Esse reino de amor, de graça, de bondade. Mas nós estamos também diante de um reino de trevas. Abraão, Isaac, Jacó viveram entre esses reinos. Noé, o grande construtor da arca. Noé é aquele que Deus se revela a ele. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 8, que Deus lembrou-se de Noé, da sua família. Noé viveu entre esses reinos. Moisés, o guia do povo no deserto, viveu entre esses reinos. Os discípulos, os apóstolos e a igreja vivem entre esses reinos estabelecidos. Eu e você vivemos entre essas duas realidades. E nós estamos estudando essas realidades na escola bíblica dominical. De um lado, um reino sendo estabelecido através da vida dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores do Cristo ressurreto. De um outro, algumas pessoas tentando fazer com que essas pessoas não vivam nesse reino do amor, da graça e da bondade. Agora nós vivemos no século 21 nessas duas realidades. E por que nós vivemos? Porque a salvação, pastor Luiz, que Jesus comprou para nós no Calvário, ela é total, mas ela ainda não está completa. E nós, enquanto igreja, precisamos entender essa questão da doutrina da salvação. Eu explico, ela não é total porque Jesus disse que está consumado, pastor Marcelo. Como que ela não é total? Calma, ela é total porque ele disse, está consumado. Aí então tudo está feito e nós somos salvos. Graças à obra que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. Amém, igreja? Mas ela não está completa em nós. Por isso o apóstolo Paulo, ele esclarece: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Então nós estamos plantados entre o reino de Deus, o reino de luz, o reino de amor, mas também nós estamos perto do reino das trevas. E é importante nós grudarmos essa verdade em nosso coração, porque a salvação na Bíblia ela é ensinada em 3 tempos. Quantos tempos? 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado nós fomos salvos. Nós somos salvos. O povo que andava em trevas viu a sua maravilhosa luz. No presente nós estamos sendo salvos. E no futuro nós seremos salvos. Sabe, pastor Samuel, na cruz nossa dívida foi paga, foi cancelada. Colossenses 2,14 vai cravar isso em nosso coração. E Romanos 8,1 diz que não existe mais condenação para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, não há condenação, mas você precisa permanecer nele. Aqui está o grande segredo. Nós precisamos vencer o pecado que nos afasta
do reino de Deus. Domingo passado, o pastor Eliseu pregou dizendo que o pecado faz separação entre nós e Deus, entre esse reino de amor, de graça, de justiça, de bondade. E nós precisamos trilhar o caminho da santidade, o caminho da intimidade. Santificai-vos, porque amanhã o teu Deus, o nosso Deus, fará maravilhas no nosso meio. Agora nós somos salvos do quê? Se há 3 tempos, passado, presente, futuro, nós somos salvos do quê, pastor Marcelo? Da penalidade do pecado. Havia um peso. E nós estamos sendo salvos do quê? Do poder do pecado. Esse poder que mina muitas vezes, que adoece a nossa fé. Uma fé que precisa ser inabalável em Deus. Às vezes, por causa de uma chuva, de uma dor, nós somos minados. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos salvos um dia da presença do pecado. E é aqui que eu quero pensar algumas verdades. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Que nós devemos apresentar o nosso corpo como oferta agradável a Deus. Nós não podemos apresentar o nosso corpo à concupiscência da carne. E aí está aí, JB que está lá também, Romanos capítulo 8, nós vamos perceber essas 3 situações. Fomos salvos da penalidade do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos um dia da presença do pecado. O pecado está por aí, Ed. O pecado está naquilo que nós olhamos, naquilo que nós escutamos, naquilo que nós comemos, bebemos. O pecado pode estar quando nós dormimos, porque esse reino das trevas, ele vai ventilando as suas informações, pastor Falcão, porque o objetivo do reino das trevas é matar a tua fé, é roubar a presença do eterno da tua vida. E aí nós vamos ver em Romanos 8, essas 3 situações, 8 do 1 ao 3, na tela. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão, aonde? Em Cristo, no reino de Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Nós fomos salvos da penalidade do pecado, porque Jesus se fez maldito por cada um de nós. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o paralelo. Coloca o verso 13 desse mesmo capítulo, por favor. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Às vezes,
nós matamos a presença da vida de Deus na nossa vida, porque a nossa carne, ela busca as coisas do reino das trevas. E eu acabei de dizer, não ofereça o teu corpo, não ofereça a tua vida. Verso 23, bem fácil, né? 1 a 3, 13 e o 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pastor Marcelo, o que o senhor quer me dizer com tudo isso? Eu quero te dizer que chegará um dia que não vamos mais desagradar a Deus na vida, em nossa vida, porque haverá um dia que aquela palavra que Jesus disse, está consumado, será uma realidade na minha e na tua vida, porque no novo céu, na nova terra, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Sabe por que todas as coisas são novas? Eternamente você deveria dizer amém. Ele nos libertou das trevas. No passado, Ele nos libertou das trevas, Colossenses 1,13. No futuro, coloca por favor, 1 de João 3,2. Nós somos filhos, pastor Eliseu, e às vezes nós nos esquecemos disso. Você é filho do Eterno. Você é quem tem direito a estar na mesa. Você é filho desse rei que reina para sempre. 1 de João 3,2. Amados, amadas, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a proposta do Eterno para mim, para você, no futuro. Agora e no presente? No presente nós corremos riscos, pois nós estamos vivendo entre esses reinos, o reino de Deus, o reino das trevas. Antigamente, pastor Fúvio, nós falávamos que para entrarmos no reino de Deus, essa porta ela é estreita, o outro é um caminho mais largo, porque ele agrada o coração carnal. Esse pecado que o apóstolo Paulo diz que estava dentro dele, militando, lutando, tentando fazê-lo com que ele desistisse. Por isso nós corremos o risco, e às vezes nos esquecemos que Jesus nos transportou do reino das trevas e nos colocou assentados de Jomir nas regiões celestiais. Por isso que eu introduzi o texto, a minha mensagem com o Salmo 36:9. Nós precisamos aprender a olhar com as lentes de Deus, porque quando nós olhamos com a lente de Deus, nós vamos nos enxergar na eternidade. Nós vamos entender que apesar do sofrimento, da luta, das decepções, das traições, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Aleluia. Oh, Eterno. Precisamos de paciência para, depois de termos feito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, alcançarmos a promessa. Escutem, há uma palavra que alegra o meu coração: vinde, benditos. Meu amado, eu não vou ouvir, vou te vomitar, Marcelão, porque você optou
em viver no reino das trevas. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, para o reino da luz há uma promessa. E qual é essa promessa? Vida eterna. Você não vive só essa vida, na verdade você morre vivendo. A sua vida é na eternidade. Sabe, nas mansões celestiais, você vai passar pelos portões celestiais, você vai ver a Cristo como realmente Ele é, você será semelhante a Ele de fato. Para o reino da luz há uma promessa, vida eterna com Deus. Mas há uma promessa para os filhos das trevas, morte. Pastora Maria Darcy, o salário do pecado é a morte. E a gente se esquece, porque nós só pecamos naquilo que nós gostamos, e nós não queremos lançar fora os nossos gostos, porque agrada a nossa carne, mas nós precisamos agradar a Deus, porque há essa promessa. Quando o pastor Samuel falou de Hebreus, eu falei, meu Deus, não deixa ser o 10. Coloca na tela. Hebreus 10, 36. Nós precisamos entender essa verdade. Satanás, ele já está separado de Deus e nós precisamos tomar cuidado para não escolhermos viver ou vivermos em seu reino de trevas. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O rei deste mundo é o pai da mentira, João 8, 44. E nós precisamos entender essa verdade. E aí, pastor Eliseu, isso foi só a guiso de introdução. Olha que palavra chique, Du. Agora eu quero entrar na mensagem. Eu fui verificar no Antigo Testamento pessoas que, apesar de estarem vivendo dentro do reino das trevas, essas pessoas conseguiram viver no aqui e no agora, as bem-aventuranças do reino de Deus. E aí eu quero, meus irmãos, aprender com eles e que você também aprenda com eles. Que essas bem-aventuranças do reino de Deus são ferramentas do eterno para que eu e você possamos vencer os dias maus. Jesus um dia fez uma oração, e nessa oração lá em João 17,15, ele disse, olha, Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, não, eles precisam estar no mundo, eles precisam ser igreja, eles precisam anunciar o evangelho de poder, mas eles precisam viver esse evangelho de poder, em toda a sua dimensão. Então não tira eles daqui não, eu vou preparar tudo, mas eles vão ficar. Precisa descer, precisa viver o seu chamado, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel. É só você ter um pouquinho só de paciência. Oh meu Deus, há no mundo o domínio do reino das trevas. É um reino que age de todas as formas, tentando nos atrair com suas ofertas, com as suas promoções. Cuidado! Durante toda a nossa vida vamos precisar manter a nossa fé inabalável nas promessas do reino de Deus. Agora, como é possível manter uma fé inabalável diante das circunstâncias, das pessoas, das coisas, das propostas, das preocupações? Lança todas elas no altar de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E aí eu volto
Em Hebreus, agora sim, 12, 2. Eu falei, não, Samuel não fez isso. Nós nem conversamos direito hoje pela manhã. Como que ele sabe? Deus vai testificando. Diga amém. Glória a Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Como que eu consigo vencer? Como que eu domino as minhas preocupações, as minhas ansiedades, as minhas deformidades? Como que eu consigo ter um caráter honesto em meio a uma sociedade corrupta? Como eu consigo ser um bom político diante de uma corrupção que está alastrada no meio político? Olhando firmemente, fixo, para o autor e consumador da nossa fé. E aí no Velho Testamento, queridos, tem uns meninos bons que envelheceram com a fé inabalável. Começaram, pastor Samuel, bem, e continuaram bem. Meninos bons. E nós temos alguns deles aqui. Quem pode dizer aleluia? Daniel e seus amigos. Vamos lá em Daniel, capítulo 1, verso 8. Vai ficar bom, hein? Olha que interessante, pastor Eliseu. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele decidiu. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu consultar a Deus em oração. É só você continuar lendo os capítulos, ou venha para a escola dominical. O Edivaldo falou que nós vamos estudar as personalidades bíblicas. Daniel decidiu não negar a Deus. Daniel decidiu estudar e trabalhar sem se contaminar com as corrupções. Decidiu não se assentar na roda dos escarnecedores. Foi uma decisão, diante de pressão, diante da oferta do rei. Ele disse, eu não posso. Coloca o verso 7 do capítulo 1, por favor. Verso 7 do capítulo 1. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Eles ganharam apelidos satânicos. Mas Daniel decidiu a não ter a sua convicção, a sua fé abalada. A Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Teve o seu nome mudado, mas não mudou o seu caráter, não mudou o seu coração. Ele teve a oportunidade de adorar os deuses da terra, mas se manteve firme, crendo no Deus do céu. Por isso foi salvo da cova dos leões. Foi a fidelidade dele, pastor Samuel, que o livrou da cova dos leões. E não foi Nabucodonosor que jogou ele na cova dos leões. Ele servia ao Deus do céu, mesmo estando na Babilônia. Mesmo estando, vivendo como eu e você vivemos.
tentando se livrar do laço do passarinheiro, porque a Babilônia, ela foi governada por Nabucodonosor, Belzazar, Dário. E ele, pastor Eliseu, nós falávamos hoje cedo, Daniel, ele foi o maior político cristão que já houve. A gente fala de José, mas Daniel trabalhou para 3 reis. E eu disse hoje na escola bíblica dominical que era o seguinte, ô Macris, quando terminava o reinado, quando esse rei ele era cativo, vencido, destituía toda a corte. Sabe como? Matava. Você fazia o quê? Ah, eu era o copeiro, morte. E você? Eu era isso, morte. E quando chega Daniel, ele passa a dizer o que ele fazia. E de forma miraculosa, ele foi ficando um rei, um segundo rei, um terceiro rei. Mas ele teve uma fé inabalável. Ele se manteve firme depois de 60 anos, servindo sob pressão de um reino maligno. Capítulo 2, versos 21 e 22. E depois nós vamos ao 27. É ele quem muda o tempo e as estações. Daniel tinha essa certeza no coração dele. Remove reis e estabelece reis. Ele entendia que havia uma permissão de Deus, e ele permanecia fiel a esse Deus que muda o tempo, muda as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe o que se passa no teu coração neste momento. Pastor Éder, ele sabe exatamente aquilo que nós pensamos. O salmista Davi diz que antes que uma só palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já sabe. Ele é um Deus que revela o profundo. Eu achava que era só aquelas irmãs de oração, sabe, aquelas que mudam a voz quando vai profetizar. Ah, papai querido, ah, Deus. Não, é Deus quem revela o profundo e o escondido. Agora vamos lá no 27 do mesmo capítulo. Daniel respondeu na presença do rei. O rei teve um sonho, ninguém conseguia revelar. Aí ele decretou morte, mata todo mundo. Aí quando Daniel ele fica sabendo, ele dá uma conversada, e aí Deus revela. E depois de revelado, o rei que queria matar, ele vai entender que há um Deus no céu capaz de revelar o profundo e o escondido. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábio, nem magos, nem encantadores o podem revelar. 28. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Detalhe: o rei queria a revelação do seu sonho, mas ele não quis contar o sonho para ninguém. E Daniel falou: rapaz, o meu Deus revela até o que você sonhou, só para você entender que Ele é Deus, e eu sirvo um Deus todo-poderoso. 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus
que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. O 30. Quanto a mim, este mistério me foi revelado. Não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O rei do céu, ele muda tudo. O rei do céu, ele revela tudo. Agora o rei das trevas destrói, mata e rouba a nossa vida. Não vai revelar morte. Agora, nós temos alguns desafios. Primeiro desafio que nós temos é viver e buscar orientações de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Nessa época do chat GPT, tudo que você precisa, você encontra nele. Talvez você não saiba, mas isso começou em 1700 e bolinha, não o nosso bolinha. E aí em 1946, 45, ele surge para o mundo. E aí eu fui dar uma pesquisada. Essa inteligência artificial, pastor Eliseu, em 1996, ela venceu o maior jogador de xadrez do mundo. Ele perdeu para uma máquina. E o mundo foi entendendo que essa inteligência artificial estaria ditando as regras. Eu estava sentado ali, perguntei à minha esposa quem foi o homem que fez o papel do homem bicentenário, Robin Williams. 1996. E perto dos anos 2000, esse filme ganha as telas, apontando uma cosmovisão desse reino. Voltando ao chat, tudo que você precisa, você encontra nele. Ele faz parte da nossa realidade. E é interessante, irmão Claudinei, que o que a internet levou 7 anos para conseguir, em menos de 2 meses, o chat GPT, aliás, conseguiu 100 milhões de usuários em 2 meses, quando ele surge. Hoje virou moda. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque nós precisamos entender o reino de Deus e o reino das trevas. É sabedoria. Mas às vezes nós consultamos a inteligência artificial e nós não consultamos a Deus. Porque promoção facilita a nossa vida. O outro desafio é o desafio de viver e buscar orientações de Deus em uma época de influenciadores. Sabe por quê? Porque nós consumimos todo tipo de informações. E é interessante que a cada 18 meses, toda a sabedoria produzida no mundo, ela é mudada, ela dobra. Para nós que militamos na questão política, principalmente nas questões sociais, a cada nova conferência, uma nova nomenclatura política surge, um novo movimento, um novo gênero, uma nova sigla. E a cada 18 meses, todo o conhecimento produzido pela humanidade muda. É só você olhar os carros. Aquele produto que você achava que era Bombril não é mais. O que você achava que era Danone não é mais. E aí vai mudando.
Mas há algo tremendo na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela continua sendo verdade. O salmista Davi diz que para todo conhecimento há um tempo, há um limite, mas o conhecimento de Deus é insondável. Lemos hoje pela manhã, Romanos 11, guardei de volta. A profundeza da sabedoria de Deus é inalcançável pelo homem, mas Ele vai nos revelando pela presença dEle em nós, do Espírito do Eterno na minha e na tua vida. São muitas vozes nos dizendo o que fazer e o que não fazer. E a voz de Deus. Daniel, diante da voz de Arioque, o mensageiro do rei, ele diz: não haverá morte, porque há um Deus no céu que muda todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém vai morrer. Meus amados, nós somos uma geração cada vez mais perdida. Na verdade, uma geração em crises diante das nossas escolhas. E olhando para o livro de Daniel, eu me deparei com esses jovens que na sequência natural da sua vida, os compromissos assumidos foram: não vamos nos contaminar com tudo que vai acontecer no palácio da Babilônia. E com isso, eles escolheram frutos de intimidade e de orientações de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Coloca para mim, dá tempo ainda. Salmo 19. Eu amo. Mas às vezes, Ed, a gente só canta o primeiro versículo, porque dizer que os céus proclamam a glória de Deus é bonito. Mas olha, o que o salmista vai nos dizer a partir do verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Eu gosto do texto que diz que refrigera, traz refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele é luz, ele é lâmpada. Próximo. Travou? Ah, o 10. Travou? Deixa eu ir lá no Salmos. Não vamos perder esse texto maravilhoso não, porque são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa doçura de Deus não produz em mim e em você diabetes. Pelo contrário, produz a presença amorosa deste Deus que cuida. E Daniel, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu obedecer às orientações de Deus. Volta lá em Daniel capítulo 1, verso 9. Meu Deus, eu preciso ler esse verso. O 8 nós já lemos. Agora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que esse texto está me dizendo? Que quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós nos decidimos a permanecermos firmes na nossa fé, Deus muda os corações e a bênção vem sobre as nossas vidas.
Ele permaneceu firme, não se contaminou, permaneceu fiel à sua fé. E aí a gente vai enxergar depois de um tempo, no capítulo 2, o desgramento. Esse cara pálido do Nabucodonosor, pastor Eliseu, teve outros sonhos, que tirou a sua paz. Ele ficou perturbado. Primeiro, pastor Samuel, ele sonha com uma estátua louca. Depois ele sonha com uma árvore que atingia os céus. Lembra a Babilônia, né? Lembra Babel. E aí, novamente ele solicitou que seus sábios revelassem os seus sonhos, sem contar o que sonhou. Ele gosta dessa pegadinha, né? E nada, ninguém revelou. Aí bravo ele decreta a morte para todos os sábios. E aí novamente Daniel diz o que estava acontecendo, após pedir um tempo para buscar em Deus respostas aos sonhos. E aí, meus queridos, para a gente caminhar para o encerramento, Daniel capítulo 2, dos versos 17 ao 23. Daniel então foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. No palácio eram outros nomes, mas lá na casa era o nome deles. Não importa como o mundo te chama, Deus te chama pelo teu nome. Deus sabe quem você é. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Quando nós decidimos obedecer a Deus, cumprir as vontades de Deus, nós dormiremos o sono do justo, nós sonharemos, porque Ele nos faz repousar em segurança, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, de Noé, de Agar, se manifestou a eles, trazendo mais uma vez a realidade de tudo aquilo que eles precisavam. Mas dois movimentos acontecem. Daniel e seus amigos, eles pedem misericórdia a Deus, reconhecendo a autoridade de Deus. Lá no verso 28, a Thaís vai brigar comigo. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Nessa noite eu tenho uma verdade para grudar no teu coração. Há um Deus no céu, presente entre nós,
querendo revelar segredos para o nosso coração. E como Deus revela, sempre é a verdade. Daniel sonha o sonho do rei, após pedir em oração misericórdia. Daniel diz: há um Deus no céu que revela tudo. E o rei disse: o seu Deus é Deus. Você tinha que aplaudir. O seu Deus é Deus. O mundo precisa reconhecer que o teu Deus é Deus verdadeiro, é Deus dos deuses. O mundo precisa reconhecer o poder de Deus na tua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, reconheça o poder de Deus diante dos reis da vida. Não desista só porque está dando um pouquinho de trabalho, não está dando certo no momento, está difícil. Espere com paciência a resposta de Deus. Eu já disse e vou repetir: Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus, Ele é presente. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Nós vamos ver em cada capítulo de Daniel a sua posição e a posição dos seus amigos. E era uma posição muito simples. Decidiram permanecer fiel, mesmo diante dos reinos. E lembrando, meus irmãos, que a Babilônia não é só uma geografia. A Babilônia é um movimento espiritual usado pelo inimigo para mostrar quem nós somos e qual é o nosso compromisso. As nossas escolhas mostram se estamos no reino de Deus ou não. Mas o propósito de Daniel decidiu, diante de um rei que manda matar quem não tem condições de revelar o sonho que ele teve. Diante de um rei que quer ser adorado, ele decidiu a não se dobrar. Diante de um rei que joga os seus amigos na fornalha, ele decidiu permanecer fiel. Diante de um rei que te lança na cova dos leões, diante de um rei que o quer ver adorando o Deus do sexo, da luxúria, diante de um rei que odeia, diante de um rei que é ambicioso, que é orgulhoso, há um Deus do céu que cuida, há um Deus que revela, há um Deus que nos fortalece, há um Deus que estabelece a nossa fé, há um Deus no céu que nos livra da fornalha, da cova dos leões. Há um Deus no céu que ouve a sua oração. Há um Deus no céu que desce com salvação completa. Um Deus que ordena aos seus anjos para estar contigo. Um Deus que vai contigo. Um Deus que caminha contigo. Um Deus que reverbera durante muitos anos. Ainda que você esteja andando no vale da sombra da morte, eu sou um Deus presente contigo. A ordem de um dos reis, Dário, não peça nada, lá no capítulo 6, verso 5. Dário, o novo rei, ele diz: não peça nada a nenhum Deus que não seja a mim. Daniel continua orando e pedindo ao Deus de toda a graça. Como de costume,
seguindo a lei, ele foi lançado na cova dos leões. É isso que o rei deste mundo faz. Ele nos lança para a morte. Mas quando decidimos não ceder, o rei dos céus manda, dá ordem aos seus anjos e diz: não, não mexe, não, aquilo não. Não. Eu sei quem ele é. Não. Aquele é meu. Hoje não, leãozinho. Hoje não. É Daniel. Ele decidiu a ficar comigo. Quando nós decidimos a permanecer fiel, Deus nos socorre. Deus, Ele está olhando para cada um de nós. E nessa noite Ele diz: não temas, eu sou contigo. No capítulo 10, Daniel, ele fica meio preocupado, que já fazia muito tempo que ele tinha pedido algo para Deus. E aí Deus manda um anjo dizer para Daniel: olha, Daniel, quando você orou, eu ouvi. Mas rapaz do céu, tem uns demônios aí querendo te destruir, por isso eu demorei um pouquinho mais. Mas eu estou aqui. Eu tenho a resposta. Eu tenho aquilo que vai agradar o teu coração. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A Bíblia diz que os amigos de Daniel, lá no capítulo 3, versos 16 ao 19, eles foram lançados na fornalha porque não adoraram o rei Nabucodonosor. Se vocês não me adorarem, ao ouvir o som da buzina, vocês serão lançados na fornalha. Eles gritaram. Os meus pais me ensinaram: adoração só a Deus. Nós só adoramos ao Senhor. Eu não adoro outros deuses. Eu não me curvo diante de nenhum outro Deus. E eu quero trazer uma palavra para você estampar na tua vida. Não adore outros deuses nem por brincadeira. Sabe por quê? Nada pode mudar a nossa adoração quando nós decidimos agradar a Deus. Não agradem a homens. Eu não sei o que você está passando. Deus é o nosso escape. O Haydn cantou uma canção que em 1993 eu fazia parte de uma igreja, e quando o pastor Silas Furtado, da banda Kadosh, começou a desenhar aquela canção, eu estava presente. E hoje eu pude me lembrar que naquela época eu tinha tomado uma decisão. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. E eu estava, alguns pastores conhecem bem o centro de São Paulo, lá no Copan, no centro da prostituição, da cultura, da orgia. Eu era um negro que Deus me colocou assentado diante dos poderosos. Fazia programações, mas o meu coração se alegrava em estar todos os dias ali no Copan, na Renascer, cantando: bom estarmos aqui, louvando a Deus, porque Ele é a nossa estrela da manhã. Te louvamos, ó Senhor. Meus queridos, não agradem a homens. Eu não sei qual é a dor que cutuca a tua alma.
Eu não sei qual é a ansiedade do teu coração. Eu não sei qual é o espinho da tua carne, mas de uma coisa eu tenho certeza. Mantenha a tua fé no Deus que é Shalom, que é Jireh, que é Kadosh, Sinikiu, Rafá, Nissi. É Deus da sua redenção. Em Deus, em suas promessas, você pode confiar. Porque Ele diz: eu sou o Criador, eu sou o seu Deus. Meus amados, Deus é quem estabelece e retira os reis. Nabucodonosor, ele viveu 7 anos como um animal, por não reconhecer que há um Deus no céu. Nós precisamos reconhecer quem reina o céu. Não é o céu da tua boca, é o céu dos céus, onde o Todo-Poderoso está assentado. Não deixe que o pecado domine as suas atitudes. O céu reina. O Deus Todo-Poderoso, Ele reina, Ele é soberano. E qual é a lição que eu aprendo, pastor Samuel, antes de terminar essa mensagem? Nós não podemos viver como um animal. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. E depois você olha lá em Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor olhou para o céu, o seu entendimento voltou e deixou de viver como um animal. O céu muda a cultura da nossa vida. O céu muda a realidade que nós estamos vivendo. O céu tem poder de manifestar a glória do Eterno sobre as nossas vidas. Às vezes os nossos sonhos vão nos afastar da vontade de Deus. 12 anos depois da revelação de Daniel: olha, rei, é isso. 12 anos não, 12 meses depois, o rei Nabucodonosor se esqueceu. E ele viveu como um animal. Nós temos o poder em Cristo de vivermos como filho. E às vezes nós nos afastamos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus é Deus dos deuses. E é pela luz de Deus que vamos enxergar tudo. Volta para mim, por favor, para a gente terminar. Se você puder ficar em pé. Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. Aleluia. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Eu não sei o que você está enxergando, mas eu quero te desafiar nesta noite a colocar as lentes da verdade de Deus, para você enxergar que há uma luz que ilumina a tua alma. Deus, ao contrário dos outros deuses, Ele está entre nós. Ele não está distante. Sabe, meus irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham uma fé inabalável. Na fornalha ardente ou na cova dos leões, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles gritaram ao rei: Deus já me salvou antes. Estou decidido a permanecer firme. Não vou festejar diante dos banquetes de Belsazar. Não vou. Ele não se esqueceu que José
correu da mulher de Potifar. Ele não se esqueceu que Sansão havia se curvado. Eu não vou festejar, eu não vou adorar, eu não vou me assentar com quem não ama o meu Deus. Mas também, eu não vou reclamar se eu for lançado na fornalha, ou se eu for lançado na cova dos leões. Porque há um Deus no céu que muda tudo. Pastor Elias, Deus muda tudo. Meu irmão que nos visita pela primeira vez, Deus muda tudo. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu as suas mãos. Eu conheci o mundo mal e com ele os seus ardis. Eu me afastei, pastor Falcão, só porque eu queria saber mais, aprender um pouco mais. O meu orgulho me afastou do eterno. Mas um dia, no lamaçal, eu olhei para os céus e Deus se inclinou, pegou nas minhas mãos e me disse: tu és meu, tu és meu. Queridos, queridas, Deus é aquele que revela, é aquele que muda, é aquele que transforma histórias. Não viva como um animal irracional, viva como filho. Não viva como um animal irracional, viva como filho. Chora, briga. Lembra, Jardim? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, sabe, Ele sabe de tudo. Ele não desiste de você. Ainda que haja um Nabucodonosor, um Belsazar, um Dário, Deus é o Deus que estabelece verdade. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele sabe exatamente quem você é. Meu Deus, quebrei o protocolo da arte. Você já passou, não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Essa, Ele está te levantando. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta, igreja. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu fico imaginando Daniel indo para a cova. Eu fico imaginando aqueles meninos indo para a fornalha. Eu fico imaginando o pastor Samuel, aqueles meninos dizendo: eu estou na faculdade, mas eu sou servo de Deus. Eu estou no palácio, mas eu sou servo de Deus. Eu estou administrando as coisas do rei como um político, mas eu sou servo de Deus. Há um Deus no céu e eu me decidi por Ele. Há um Deus no céu que muda as estações, ou seja, haverá um novo tempo, haverá o outono, a primavera de Deus sobre a sua vida. Você só precisa se decidir: vou permanecer fiel com a minha fé inabalável, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Aplauda o Senhor, porque Ele merece.